Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, galera! Professor Arnon Arruda, de Direito Administrativo aqui. Sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje, mais uma vez, temos um assunto muito importante para tratar, então já vem para cá, presta atenção, tira tudo que possa tirar a sua atenção aqui da aula, silencia suas redes e vamos que vamos para aprender mais conteúdo, tá bom? Eu costumo dizer, né, que o conteúdo quase sempre é importante e direito administrativo é assim mesmo, né, gente? A gente sabe que direito administrativo é bastante cobrado em prova, então é bom se dar uma estudada, tá bom? Mas eu sei que eu sou suspeito para falar porque eu amo direito administrativo e sei que se estudar não é nenhum bicho de sete cabeças, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para aquilo que interessa na nossa aula de hoje. Vamos tratar de um assunto muito importante: agentes públicos, pessoal. A gente estuda tanto aqui a administração pública de um modo geral, e é muito importante nós estudarmos aqueles indivíduos que acabam atuando pela administração, que são os agentes públicos. E eu quero que você venha para essa aula aqui prestando atenção, porque como a gente lida constantemente com a noção de agente público, não somente nos estudos, mas no cotidiano, às vezes a gente chega com alguns vícios. Lembra daquele cara ou daquela moça, né, que quando vai tirar carteira, ela já de motorista, ela já dirigia antes, ou ele já dirigia antes, e chega cheio de vício, achando que era o certo? Pois é. Então vem aqui, ó, sem preconceitos, sem pré-definições, para que você aprenda esse assunto, agentes públicos, da maneira correta, tá bom? Sem vícios aí de aprendizado. Meu povo, o que são agentes públicos? É a primeira coisa que a gente tem de fazer é se perguntar: o que é um agente público? E para isso, gente, a doutrina do direito administrativo, de um modo geral, toma por de empréstimo uma definição lá da Lei de Improbidade Administrativa, a famosa LIA, né? Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, ok? Porque traz uma definição muito completa, muito bacana do que eu considero como agente público. Olha a definição que a lei me traz aqui. Agente público, para essa lei, para a lei de improbidade, considera-se, aqui lá no artigo 2º, para efeitos dessa lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades são referidas lá no artigo 1º dessa lei, que eu digo para vocês, são as entidades da administração pública. Resumindo, meu amigo, todo mundo que age ali em nome da administração de um modo geral vai ser agente público. É todo mundo mesmo, o conceito aqui foi o mais abrangente possível. É temporário? É agente público. É permanente? É agente público. Está recebendo? É agente público. Não está recebendo? É agente público. Ou seja, tem agente público para todo mundo, né? Então todo mundo que esteja ali exercendo qualquer tipo de função, cargo, emprego,
mandato, com ou sem remuneração, definitivamente ou transitoriamente, todo mundo vai ser órgão público. Vai ser agente público, né? Então gravem isso. Exemplo. Ah, professor, já vi muita gente falando. Alguém que não está recebendo, que é não remunerado, vai ser considerado um agente público? Exemplo, quando você é mesário na eleição, você recebe por isso? Você é pago? Sua profissão é ser mesário? Não. Mas você é considerado agente público? Perfeitamente. Você é considerado agente público. Um jurado. Você é convocado ali para julgar alguém, né, nos crimes dolosos contra a vida, que vão ali a tribunal do júri. Você recebe por isso? Olha, não posso falar em outros lugares, mas na comarca de Montes Claros, o jurado recebe um baita de um almoço, porque o almoço que é servido ali no tribunal do júri da comarca de Montes Claros, vou te contar, viu? Já comi várias vezes aquele almoço, delicioso. Mas isso não é remuneração, né, gente? Então, agente público, todo mundo ali que vai exercer alguma função pública de um modo geral, vai ser agente público. Beleza? É o conceito mais amplo possível. Perceba que nós vemos várias vezes a palavra qualquer, tá bom? Qualquer forma de investidura ou vínculo. Resumindo, teve ali um vínculo com a administração, meu amigo, é agente público. Beleza? Esse conceito nós vamos utilizar aqui para essa aula, ok? Vamos que vamos. Agora nós temos aqui algumas espécies de agente público, tá bom? Aqui eu vou dar uma pincelada nessas espécies e depois eu vou trabalhar ali as espécies mais importantes que costumam ser mais cobradas em prova. Então aqui é só uma pincelada, para que quando eu começar a explicar, você não ficar perdidão onde é que as coisas estão, tá bom? Uma pincelada para você ver como é que é a estrutura geral. Depois a gente vai aprofundando, tá bom? Sem afobação, vamos tranquilo. Então, quando eu falo de agentes públicos, agente público é um gênero, no qual nós temos 3 grandes espécies, tá bom? Que são os agentes políticos, os servidores públicos e os particulares em colaboração, com o poder público, obviamente, tá bom? São essas espécies. Primeira espécie aqui, gente, agentes políticos, tá bom? Agentes políticos são aqueles titulares dos cargos estruturais para a organização política do país. Aqueles que ocupam, gente, aqueles que integram, né, que ocupam o arcabouço constitucional do Estado, certo? Então, por exemplo, eu falei de agente político, lembra de quem está no topo lá, galera. Você não vai errar. Presidente, parlamentares de um modo geral, juízes. Sim, gente, juiz é um agente político, magistrado é um agente político, tá bom? Não significa que ele exerça atividade político-partidária. Pelo contrário, o magistrado nem pode. Mas a gente confunde, né, as definições partidárias com políticas. O magistrado é um agente político. Todo mundo que está ali no topo da administração pode saber. Ele vai ser um agente político. Segundo, os servidores públicos. Esses servidores são aqueles que detêm cargos públicos. Esses servidores podem ser o servidor estatutário, que é aquilo que a maioria de vocês está interessado, né? Pode ser um empregado público, tá bom? Que é diferente. E pode ser ainda um servidor temporário. Repito, calma aí, sossega o facho, que a gente vai ver cada uma dessas expressões aqui, tá bom? Terceiro, particular em colaboração. Esse particular em colaboração, ele não deixa de ser um particular, ele ainda é um particular. Só que ele está exercendo uma função pública, tá bom? E pode fazer por meio de credenciamento, pode fazer por meio de uma delegação, ele é um delegatário, ou ainda agente honorífico. Esse agente honorífico é bastante cobrado em prova, tá? Exemplo, jurado, mesário, ok? Outro exemplo, né, de um delegado, né, delegatário. Não confunda com o delegado de polícia, tá? Que é um servidor público estatutário. Tá lá na 2ª classificação, beleza? Exemplo de um delegatário, tabelião, galera. Né, os titulares das serventias extrajudiciais. Ele é um particular que está colaborando. Ele não deixa de ser particular. Um tabelião não é um servidor público, tá bom? Ele é um particular exercendo, explorando uma função pública. Pegou? Eu disse, isso aqui é só um panorama geral de como é que está estruturada a nossa noção de agente público. Tá bom? Vamos que vamos agora. Agente político, galera. Falei para vocês que quando eu falo de agente político, eu quero que vocês lembrem, ó, do topo, né? O best to best, tá bom? Lembre disso. Quem são, então, esses agentes políticos que nós temos aqui? Primeiro, gente, os chefes do poder, tá bom? Chefes de poder executivo e os seus auxiliares diretos, tá bom? Diretos. Isso às vezes confunde, tem gente que cai na pegadinha. Imagina uma proposição que diga, né, que o presidente da República é um agente político, mas seus ministros de Estado não são. A proposição é falsa. Contém uma meia-verdade. Por quê, gente? Os chefes do poder executivo, presidente, governador ou governadora, né, e prefeitos, eles ou prefeitas, né, serão, obviamente,
agentes políticos. E os seus auxiliares? Quem são os auxiliares? Ministros e secretários, certo? São também agentes políticos. Os membros do Poder Legislativo. Quem são os membros do Poder Legislativo, gente? Os parlamentares, tá bom? Então, o servidor público ali, por exemplo, da Câmara dos Deputados, não é um agente político, tá bom? Por exemplo, um policial legislativo que trabalha lá, não é um agente político. Aqui são os membros do Legislativo. Quem são os membros do Legislativo? Os parlamentares, beleza? Terceiro, membros do Poder Judiciário, e aqui é o mesmo raciocínio, tá bom? Os membros do Judiciário são os magistrados. Os demais servidores públicos, como o nome já diz, não são agentes políticos, são servidores públicos. Somente magistrado é membro do Poder Judiciário e, portanto, é agente político. E, por fim, gente, os membros do Ministério Público, tá? Então, promotores e procuradores são agentes políticos, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora dos servidores públicos, gente. Falamos da primeira classificação, agentes políticos, vamos para a segunda, servidores públicos. O servidor público, ele ainda pode ter subdivisões. A subdivisão mais comum de se ver, também comum de ser cobrada em prova, é o servidor público estatutário, que eu tenho certeza é o que a maioria de vocês quer, não é mesmo? Ser um servidor público estatutário. Olha aqui, gente, o servidor público estatutário, ele tem algumas características. Quais são? O servidor público estatutário, gente, ele é titular de um cargo público, tá bom? Ele detém cargo público. O vínculo do servidor com a administração, ele provém de um estatuto. O que é o estatuto? É uma lei. Daí serem chamados de estatutários, né? Então, por exemplo, onde estão os direitos e obrigações ali do servidor público? No seu estatuto, né? Esse servidor público estatutário, certo? Então, por exemplo, eu não vou procurar na CLT um direito de um servidor estatutário. Eu vou procurar na lei, que é o seu estatuto. Ainda, ele ocupa, né, um cargo de provimento efetivo ou um cargo em comissão. Se ocupar um cargo de provimento efetivo, você sabe que ele somente chegou lá mediante concurso público, gente. Certo? Agora, o cargo em comissão, tá bom? O cargo em comissão, ele é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, ok? Ele é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Dá para te colocar lá com facilidade, mas com a mesma facilidade com que você entra, é a mesma facilidade com que você sai, né? E ainda, gente, o cargo efetivo, ele é aquele que muitos de vocês almejam, né? É um cargo que permite que você tenha estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, né? Mediante aprovação no seu estágio probatório. Sei que muitos de vocês querem ser servidores públicos estatutários para serem estáveis, né, gente? Mediante concurso público, ok? Vamos falar agora do empregado público, que também é chamado por alguns de servidor público seletista, mas eu prefiro utilizar a expressão empregado público porque ela é mais adequada. Gente, o empregado público, ele é titular não de um cargo público, mas é titular de um emprego público, beleza? O empregado público ele é titular de um emprego público. O vínculo desse empregado público, ele deriva da CLT, gente, da Consolidação das Leis do Trabalho. Então aqui, quando eu vou analisar os direitos, por exemplo, do empregado público, eu não vou caçar numa lei, no estatuto, embora a CLT seja uma lei, né? Vamos deixar claro. Não tem uma legislação que vai ser o estatuto dele. Quem vai reger vai ser a CLT. Por isso é chamado de seletista. Consolidação das Leis do Trabalho. O ingresso, gente, para o emprego público também se dá por concurso público. Porém, não tem estabilidade, certo? Se não tem estabilidade, você também não tem que passar por estágio probatório. Um exemplo disso, um empregado da Caixa Econômica Federal. Se você presta concurso para a Caixa Econômica Federal, você não será um servidor público da Caixa, será um empregado público da Caixa. Presta atenção aqui. Embora seja concurso público, afinal de contas, né, integra a administração pública, embora seja administração indireta, embora seja concurso, você não tem estabilidade. Então, obviamente, não tem que falar de estágio probatório. Porém, gente, o STF, ele, né, consolidou uma jurisprudência no sentido de que o empregado público só pode ser demitido se tiver justa causa. Lá naquela definição de justa causa que nós temos na CLT. É uma garantia, apesar de não ser, né, tão protetora assim quanto a estabilidade que o servidor público tem, já é uma garantia, tá bom? Porque ele é um empregado público. Tem concurso? Tem. É estável? Não. Certo? Tem essa garantia aí desse entendimento de que só pode ser demitido por justa causa, mas isso não é estabilidade, ok? Vamos falar agora do servidor temporário, gente. O servidor temporário é aquele servidor que ele é chamado para fazer frente a uma necessidade temporária
ou ainda um excepcional interesse público. O vínculo que ele tem com a administração não é de um servidor público estatutário, nem mesmo pela CLT. Esse servidor temporário, ele tem um vínculo mediante contrato, gente, é uma relação meramente contratual, ok? Por isso a gente diz que o servidor temporário, ele exerce uma função pública, mas ele não detém um cargo público, ok? Por isso, gente, ele ingressa na administração mediante aquilo que a gente chama de PSS, você sabe, ok? O PSS, ele nada mais é do que o quê? Aquele processo seletivo simplificado, ok? Por isso a gente chama de PSS, ok? Processo seletivo simplificado. Professor, me dá um exemplo ali de um servidor temporário, né? Que seja necessário ter um servidor temporário. Exemplo, recenseador do IBGE, né, meu amigo? O IBGE, periodicamente, faz ali aquele censo dele. Saber quantas pessoas tem na casa, para saber ali, né, qual que é a renda da família, etc, etc. Só para atender ali é uma demanda temporária. O IBGE não fica fazendo recenseamento o tempo todo, não é mesmo? Exemplo, aqueles agentes de endemias, né? Quando tem um período ali, muitas vezes, de alta infecção por dengue, o poder público contrata um pessoal ali só para atuar naquele período, geralmente períodos ali de verão, né, em que nós temos chuva e calor, né, muita umidade e calor, aquilo que é associado a uma água parada, um ambiente muito propício para o desenvolvimento, né, daqueles chamados Aedes aegypti, não é mesmo? Então se contrata ali para uma necessidade meramente temporária. Então faço ali o PSS, o processo seletivo simplificado, e coloco então aquele agente público para trabalhar mediante um servidor temporário. Tá bom? E vamos falar um pouquinho agora, gente, dos particulares em colaboração, certo? Esses particulares em colaboração, como o próprio nome já diz, eles não deixam de ser particulares, mas eles estão ali exercendo uma função pública de um modo especial. Primeiro deles, gente, agente honorífico. O agente honorífico, ele exerce uma função pública especial. Qual a característica desse agente honorífico? Gente, é transitório e não é remunerado, tá bom? Transitório e não remunerado. Exemplo, jurado. Quando você é jurado, você não vai ser jurado a vida toda, somente ali naquele período, e você não recebe um tostão por isso, tá bom? Você perde ali seu dia de trabalho, perde sua vida, muitas vezes corre até certos riscos e não ganha nada, né? Você é um agente honorífico, tá bom? Segundo, nós temos aqui os delegatários. Eles são particulares que a eles foram delegados o direito de explorar uma atividade pública. Exemplo, um tabelião. Inclusive, muita gente pensa em fazer concurso para isso, né? Você é tabelião, você é titular de uma serventia extrajudicial, de um cartório extrajudicial. Portanto, você é um delegatário. Nós temos ainda os credenciados. Os credenciados são aqueles particulares que praticam um ato em nome da administração, após serem credenciados por ela. Exemplo, um perito. Imagine que um processo judicial discuta um erro médico. O juiz tem capacidade para avaliar se a conduta técnica médica foi adequada? Não. O advogado tem? Também não. Quem vai ser capaz de definir se o médico agiu corretamente ou não? Um perito da área médica. Imagine que esteja discutindo se uma construtora construiu irregularmente um prédio ou não. Quem é do direito não tem capacidade para isso, mas um perito da área de engenharia tem. Então ele é credenciado para agir em nome da administração, porque, em regra, o juiz deveria julgar a demanda, certo? E ele julga, na verdade. Só que, em regra, ele deve fazer isso pelos próprios conhecimentos que tem. Só que ninguém é especialista em tudo. Então, aquele indivíduo, perito, por exemplo, representa a administração ali no caso, ok? E olha aqui, informação importante. Para fins penais, todo agente público é tratado como servidor público, tá? Porque nós temos ali crimes previstos só para aquelas pessoas, e aí o Código Penal traz uma terminologia inadequada, né, até antiga, que é a terminologia funcionário público, mas para fins penais, todo mundo aqui é agente público e responde do mesmo jeito, tá bom? Bora praticar? 1. Com base no ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema agentes públicos, julgue o item. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, é vedada, ou seja, proibida, a contratação de servidor público por tempo determinado. Certo ou errado, gente? Isso está errado. Nós vimos aqui, por exemplo, aquele servidor temporário, né? Contratado mediante PSF, né? Uma necessidade excepcional,
necessidade temporária. Então isso está errado. 2. Vamos lá. Julgue o item subsequente com relação a agentes públicos. Considera-se como agente público todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, municípios ou territórios. Lembra do macete que eu dei? Na dúvida, meu amigo, opte pelo conceito mais abrangente possível de agente público. Nesse caso aqui, é o conceito que é extraído perfeitamente da Lei de Probidade Administrativa, a LIA, 8429 de 92, ok? Perfeito, gente. Essa proposição aqui tá correta, beleza? Essa, de fato, é sim a definição que nós tratamos de agente público, para fins do direito administrativo, tá bom? Todo mundo ali que vai exercer alguma função relacionada à administração pública, no fim das contas, vai ser considerado, então, agente público, beleza? 3. No âmbito da administração pública, são exemplo de agentes políticos. Questão legal, hein? E aí, gente? Quem são os agentes políticos? Letra A. Prefeitos, governadores e servidores públicos. Letra B. Governadores, senadores e empregados públicos comissionados. Letra C. Prefeitos, governadores e senadores. Ou letra D, prefeitos, senadores e servidores públicos. E aí, pessoal? Aqui a gente já consegue matar duas alternativas, hein? E servidor público também é uma outra classificação própria. Então não pode ser a D e também não pode ser a A, né? Só sobra a B e a C. Gente, nesse caso aqui tá fácil. A correta é a letra C, não é, gente? Agentes políticos são prefeitos, governadores, senadores. Lembra que eu falei para vocês? Aqueles chefes de executivo, membros do poder legislativo. Empregado público não. Empregado público é um tipo que nós temos de servidor público, tá bom? De agente, né? Assim como servidor público. 4. Quanto aos agentes públicos, julgue o item. Diferentemente dos servidores públicos estatutários, o requisito de aprovação em concurso público não é exigido para o regime de emprego público, aplicando-se em tais casos as regras da consolidação das leis do trabalho e dos respectivos contratos de trabalho. E aí, meu povo, certo ou errado? Empregado público é regido pela CLT, não é estatuto? Empregado público é seletista? Isso está certo, mas a proposição está errada. Por quê? Gente, até para emprego público é exigido, sim, concurso público, tá? Portanto, essa 4 está errada. Tem ali uma pegadinha, né? Bateram ali verdades junto com mentiras, tá bom? E no fim das contas, não dá para dizer que é verdadeiro, porque a afirmativa não está completamente correta, tá bom? Portanto, essa 4 aqui está errada, beleza? Questão número 5. Julgue os itens que se seguem acerca de agentes públicos e poderes administrativos. Vamos ver, gente. O ministro de Estado é considerado agente honorífico por desempenhar a função que exige para sua nomeação pelo presidente da República ilibada conduta e honradez inquestionável. Gente, essa é a definição de agente honorífico? Aquele indivíduo que para exercer a função deve ter conduta ilibada e honradez inquestionável? Não, né, gente? Essa não é a definição de agente honorífico, tá errado. O agente honorífico é aquele agente que, na verdade, ele é um particular, certo? Primeira coisa, o ministro não é um particular. Esse agente é um particular, está colaborando ali com uma função que nem remunerada é. Exemplo, jurado, mesário, etc. Confira aí o gabarito, hein? Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te
acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!